A gente faz, quando não dá, a gente não faz, né? Então, vamos baixando as barreiras, vamos entrando em permissão e vamos deixando todas essas energias que a gente já está sentindo e flexibilizando o nosso campo. Geralmente, o que que a gente faz quando a gente percebe uma energia nova? Tranca. A gente faz, aí tranca no corpo. Então, respira pelo nariz e solta pela boca. Respira pelo nariz mais uma vez. E solta pela boca toda a sua rigidez. Qualquer coisa na nossa vida, seja de uma depressão, que é algo energético, ou de uma úlcera, ou qualquer coisa que a gente cria na nossa vida, é um ponto de vista fixo. E geralmente é o ponto de vista fixo da criança. E se você não se flexibilizar, não tem constelação nenhuma que resolve o seu problema. E a flexibilidade, às vezes, na visão, a flexibilidade no jeito de olhar para aquilo que parece imutável e sempre perceber algo novo. Então, que a gente possa ser criativos na hora da gente olhar para a mesma coisa todos os dias. Isso é uma grande habilidade que todos nós temos, mas talvez a gente está condicionado a olhar sempre para o copo cheio. E a gente tem também uma outra tendência muito forte, que é o quê? Sustentar a frequência do útero da mãe. Já mediram a frequência do útero da sua mãe? Quem tem as mesas, meçam. A frequência da sua gestação, a frequência que você tinha lá no útero, que vai ser a frequência da sua casa, que vai ser a frequência do leite materno. Então, entende que você vai levar para a sua vida adulta aquele padrão? Então, por isso que eu falo para vocês, algumas energias, né, elas são colo de mãe. Como que eu vou me livrar dessa depressão se essa depressão era da minha mãe, é o colo da minha mãe? Como que eu me liberto dessa tristeza? Mas se essa tristeza era o leite da minha mãe, eu mamava a tristeza da minha mãe, a raiva da minha mãe, dentro do útero eu senti tudo. E aí, aqui que está o adulto, Lu. O adulto, ele vai criar seu próprio padrão de energia. Então, a gente começa a identificar o que que é da ancestralidade, que é a segunda constelação da Dona Luca, a gente vai olhar para o mesmo problema. E eu falei, tudo bem, vamos olhar para o mesmo problema, mas assim, se não tem ação, não tem solução. E a nossa tendência é o quê? É muito mais fácil eu ficar jogada numa cama o dia inteiro ou eu ir para a rua? E aguentar cliente, e botar a mão na massa, e responder, e não sei o que lá. O que que é mais fácil, gente? Ficar na cama o dia inteiro. É quentinho, confortável. Tá todo mundo resolvendo as coisas para mim? Tá todo mundo. Eu sei que, né, eu gostaria de ser diferente, mas o ser diferente a partir de agora é o adulto que vai ter que construir um novo padrão. Então, não adianta vocês virem achar que vocês vão fazer uma constelação e que, tipo assim, vai mudar instantaneamente as coisas. Muda se vocês tiverem ações que vão ter congruências. Combinado? O que que a gente faz? A gente segue o padrão de pai e mãe. Por quê? Porque é mais confortável. Põe isso na cabeça. É mais confortável. Então, a escassez é mais confortável. A doença é mais confortável. A depressão é o furosinho de cocô. E sair desses padrões, opa, é botar aqui a mão na massa. Quantas lives, quantos áudios vocês já ouviram meu hoje? Tem gente que não aguenta mais me ouvir, não é verdade? Pelo amor das deusas galácticas, essa guria não para de postar, não para de falar, não para de se movimentar, né? Então, assim, a vida requer movimento. A morte, realmente, a gente não precisa fazer nada. Morrer é mais fácil, cara. Olha lá no caixão. Yeah. Por isso que o Bert Hellinger fala para nós assim, cuidado com a paz. A paz, muitas vezes, realmente, ela é a morte. Você só vai ter paz na hora que você estiver lá no caixão. Aqui na vida é tiro, porrada e bomba. E aí chega um momento que eu acho que também é uma coisa que a luta vivendo, e que todas já passamos ou passaremos, ou passareis, que é o quê? Os filhos cresceram, né? Aí morre e ainda vira santo, né, Cris? Que delícia! Olha, quem não quer morrer? Você ainda morre e vira santo. Oh, meu Deus do céu, como pode ser mais divertido, né? Mas é muito interessante, assim. Eu até esqueci o que eu ia falar. Que eu tava falando antes de morrer e virar santo. Tava contando um negócio aqui, deu.
Mas é sobre Tava isso. falando que os meus filhos cresceram. Isso. Então, a Lu tá morrendo, né? Então, os filhos cresceram, foram embora, o casamento mudou, tem a menopausa, tem um monte de coisa acontecendo. Então, é sobre isso, assim. Então, realmente, a gente tem que começar a acostumar também com a morte, porque a morte, a vida, ela é de fases, né? E às vezes a gente não aceita algumas mudanças. Recentemente, eu encontrei um casal na lavanderia e eu tava chorando, porque o Raul, na época, tava indo embora, né? Faltavam 6 meses pro Raul ir embora, eu já tava chorando. Aí eu falei, tô mal, cara, por que que você tá assim? Eu falei, meu filho tá indo embora. Ele falou, nossa, minha mulher também, os nossos filhos foram embora. E tá tão difícil para ela. Eu falei, nossa, sério? E ela com aquela cara, você via ali a depressão, né? Faz parte eles irem, pois é, e faz parte também um pouquinho de sofrimento também, né? Porque essa versão nova que, tipo, que tem que surgir. E eu não sei qual é a versão nova. Assim como quando eles nasceram, eu também não sabia o que eu tinha que fazer. Então é normal que agora eu não saiba o que eu tenho que fazer. Sim, sim, pode sim. Até sexta-feira. E então é muita novidade, né? Só que a gente tem uma tendência a rejeitar às vezes, tipo o que é novo. E aí eu falando com ele, mas quanto tempo seus filhos foram embora? Ele assim, 7 anos. Eu, 7 anos que os filhos foram embora, ela continua depressiva. Mas aquilo para mim já foi importante, que na hora eu falei assim, opa, se eu não cuidar dessa energia, pode virar 7 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, entendeu? Aí vira uma depressão. E por isso que é tão importante a gente estar aqui nesses grupos, né? Porque a gente vai entendendo o processo. Então, qual é o processo agora para a Lu? Criar uma vida nova. Quem é a Lu sem os filhos? Quem é a Késia sem o Raul? Dá trabalho, né? E se a gente realmente não cria, Lu, algo novo para a nossa vida, o seu corpo ele não vai criar energia. Ele cria energia para você ser a Lu que você é hoje. Se você quer uma Lu diferente, uma Lu, vamos supor que a Lu agora vai virar crossfiteira. Vamos supor que a Lu agora vai fazer polidense. Tinha uma mulher que fazia polidense comigo e ela levava o filho no CrossFit. E aí um dia o professor falou para ela, mas você vem aqui, você fica esperando seu filho no CrossFit, por que que você não treina? 62 anos. Se você vê o corpo da bicha, tipo assim, todo mundo paga pau para ela. Então ela aceitou ali o desafio de brincar, né? E de repente ela ficou ninja, né? Então é sobre isso, assim. Então daqui para frente é o quê? A gente se abrir para possibilidades. A gente deixar os mortos em paz, se abrir para possibilidades e olhar para o futuro. Porque se eu também não estou aberta, se não tem uma parte minha que fala assim, eu quero me abrir, mas assim, de verdade, porque ainda é mais fácil morrer. Então é quando acontece aquelas merdinhas. Então, qual a frequência da Lu hoje? Quero ir embora, não aguento mais, nem mais nada para fazer aqui. Aí a Lu vai na padaria atropelada. A Lu tá, de repente, com um avião na casa dela. É assim. Ah, mas do nada ela morreu? Não, né? Do nada, não. Quantos anos, quantas oportunidades ela teve de escolher olhar para a vida, mas por padrão ancestral eu escolho olhar para a morte. Então põe uma coisa na sua cabeça. O que que é mais fácil, a vida ou a morte? A morte. Vamos então começar a escolher o mais difícil, que é ficar na vida? Ficar na vida é o mais difícil. A morte é o mais fácil. Então a vida realmente é para aqueles que, tipo assim, sabe? Estão querendo fazer um movimento, uau, vral, né? Então vamos começar? Eu me alinho com o universo, me alinho com a humanidade, me alinho com o céu, me alinho com a terra e recebo. E relaxo. Enquanto eu estou recebendo tudo isso, eu também me permito agora relaxar. Eu me alinho com o universo. Relaxar também não é algo esquisito, novo, inédito, não é? Eu falei, vou relaxar agora, não vou olhar para casa, não. Não acaba, cara, serviço de casa, não acaba. Na hora que eu fizer tudo, eu relaxo. Não, esquece. Ou você relaxa, ou você vai adoecer. Então, né?
Serviço de casa também não acaba. O serviço nunca acaba, nem no negócio, nem no trabalho. O serviço, graças a Deus, ele nunca acaba. Ainda bem que a gente tem trabalho novo todo dia. Mas o relaxamento, ele precisa ser uma escolha. E uma escolha inteligente, né? A Lu vai escolher, então, alguns integrantes. Por favor, todo mundo de câmeras abertas para entrar no campo. Tudo que movimenta no campo da Lu, movimenta também no seu campo. Se alguém nunca participou, que foi chamado, nunca participou, me avisa, tá bom? Tudo que vocês sentirem a partir de agora é do campo da Lu. Então, por favor, não tragam questões pessoais, vamos respeitar a energia do campo da Lu. Às vezes a gente começa a falar muito durante a constelação, a gente perde a energia, tá? Então, o que vocês vão começar a sentir a partir de agora é do representante que vocês vão representar aqui do campo da Lu. Vai ter coisas iguais às que vocês sentem no dia a dia? Sim, só que aí o que você vai fazer? Vai anotar, vai digerir, vai olhar depois, vai marcar a sua constelação para a gente poder falar sobre isso. Agora, vai movimentar molecularmente? Muito, tá bom? Mas esse aqui é um espaço para a Lu, combinado? Então, gratidão a todo mundo que está aqui para poder contribuir com esse campo. Lu, respira, escolhe para mim o número 1. A Sara. Sara Maria. A dona Sara Maria, Sara Maria é nossa estrela principal das constelações. Tá em todas, né, amiga? Oh, que delícia. Só recebe, né, Sara? Eu adoro representar também. E é difícil, às vezes eu vou para um campo de alguém assim, de participar, eu sou chamada também sempre. É que a gente está aberto, né? É isso aí, recebe. Sarinha, pode participar, Sara? Então vai entrando aí neste campo. Número 2. A Cleo Vilma. Cleo Vilma. Isso. Cadê a Cleo? Pode Cleo. chamar de Cleo? Igual minha filha, Cleo. Pode. Pode chamar de Cleo. Primeira vez, Cleo, aqui que eu te vejo? Você já participou de outras vezes ou é a primeira vez aqui? Você já participou de outras constelações? Como representante? Perfeito. Bem-vinda, tá? O pessoal fala para Cleo assim, Cleo, Cleo o quê? Eu falo, não, é só Cleo. Só Cleo. Então vai respirando aí, Cleo, vai sentindo esse lugar. Número 3, Lu. É, a Cirlei. Cirlei. Edinalva, tá de folga hoje? Pediu demissão daquele lugar da CLT? Não, Eu mas tô no fico... meu horário de almoço. Ah, que bom! Fiquei feliz de você estar aqui. Eu sei que você está Saudade. sofrendo por não conseguir estar participando dos grupos, né? É, Já sei que já tinha enfiado o pé no emprego, essa CLT. Daqui a pouco, né, Edinalva? Se Deus daqui a quiser, daqui a pouco, pouco. daqui a pouco. Daqui a pouco. É... Lu, número 4. 4. A Branca. Só mais um por enquanto, número 5. A Vou tentar uma Sabrina. abordagem diferente hoje aqui, tá? Tá. Para ver se a A gente Sabrina, consegue. número 5. Sabrina, bem-vinda, gratidão. Primeira vez, Sabrina, aqui com a gente? Primeira vez também? Já participou de um campo de constelação? Tá bom, Sá, seja bem-vinda. Quando você está representando a partir de agora uma energia, tá? Você vai respirar profundamente,
para poder conectar com essa energia, eu gosto de perceber assim, como se tivesse um portal na minha frente, pode imaginar até uma porta. Você vai abrir essa porta e você vai entrar dentro de um espaço. E esse espaço representa essa energia do que você está representando agora. Geralmente eu não falo para vocês não ficarem sugestionando, tá bom? Então respira. E aí, quando eu for perguntar, se alguém olhar para você, eu vou falar como é que você está se sentindo. Então, assim, tudo que vier, o que vier, o que você sentir que estiver vindo, o desconforto pode ser no corpo, pode ser uma palavra, você vai perceber que o campo vai te levando. É como se fosse uma dança, tá? Então, aí você traga aquilo. E, Kézia, eu tô com vontade de xingar. Kézia, eu quero arrancar a roupa. Fica tranquila. Dependendo do que a gente está representando. Kézia, eu tô sentindo um fogo. É normal. Então, assim, tudo agora é do campo, tá bom? Então, gratidão pela permissão de estar aqui. Eu vou pedir para as meninas que não estão no campo fechar a câmera só para ficar mais fácil da gente se posicionar. Então, ó, a Lu, por favor, fecha a sua também, a Luciana. Eu também vou fechar a minha. Então, vai ficar a Sara, a Cléo, a Cirlei, a Branca e a Sabrina por enquanto, tá bom? Eu também fecho a minha aqui. Que aí fica só os representantes no campo. Tem alguém que está com o telefone que eu não sei quem é, 019, 9, por favor, fechar a câmera. E a Ana Maria Soares também ainda não fechou. Às vezes demora um pouquinho para a gente achar o botão que fecha, né? Tranquilo. Então vamos respirando profundamente. Tem uma câmerazinha aí, Ana Maria, que você clica nela, aí tem um microfonezinho embaixo e tem, às vezes, uma câmerazinha. Mas assim também deu certo. Você botou um trem aí na frente, funcionou. Ela é das minhas, resolve o problema. Quero ouvir a Cléo. Como que é esse lugar e para onde você olha? Se alguém te chama atenção. O meu tá aberto, não tá? Tá aberto. Eu tô sentindo um pouco de sono e assim como que o vento batesse pra lá e pra cá. E eu tô olhando pra Sara. Você olha para a Sara. O que que você sente quando você olha para a Sara? Eu sinto um pouco de confusão. Uhum. Pergunta para ela, por que que você fica nessa confusão? Sara, por que que você fica confusa? Por quê? Sara, por que que eu te vejo confusa? Por quê? Experimenta falar para ela, essa confusão é minha. Essa confusão é minha. Você não precisa carregar isso se você não quiser. Você não precisa carregar isso se você não quiser. Como que você fica, Cléo, em dizer isso? Essa confusão é Eu, sua? eu me sinto que é meu. Uhum. A confusão é Ok. minha. Uhum. Ótimo, obrigada. Vamos ouvir a Sara, então. Eu estava sentindo como se a minha Kundalini Tem uma microfonia, Sara. Tem tipo uma microfonia. Você tá com. O que será que é? celular e o telefone, Você tá com dois telefones ligados? estou com dois. Ah, Como é que eu faço? será que você chegar um pouquinho. Por que que tá com os dois ligados mesmo? Porque eu estou na frente do computador, que é melhor para eu ver todo mundo. Ah, entendi. No celular você não consegue ver? Se você arrasta para o lado, você vê todo mundo também. Daí eu teria que sair daqui, né? Se ela fechar o microfone de um, acho que ajuda. Fechar o microfone do computador. É isso, verdade. Fecha o microfone do Isso. computador ou do celular.
Obrigado, meninas. Tem hora que até eu, muita Sim, tecnologia. tô confusa mesmo. Deixa eu só abrir. Eu acabei ficando bem confusa agora, só com essa situação aqui. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Eu vou fechar seu microfone só para você conseguir organizar aí. Essa confusão é do campo, tá? Também. Que ela não está conseguindo resolver ali problema. Então, isso mostra que, tipo, o que ela está representando também sente uma confusão. E Vê se desse agora lugar, perfeito. tá. A princípio, um pouquinho antes dela começar a falar, eu senti como se fosse a minha Kundalini, a minha Lilith, assim, agoniada, sabe? Como se eu quisesse ter prazer, mas eu não conseguia. E aí, quando ela falou que era dela, eu comecei a me emocionar. E tô agoniada ainda nessa questão da sexualidade, sabe? É uma agoniazinha, assim, agoniazona. É Uhum. isso, é isso. Mas tem uma libido aí ou não tem uma libido aí? Tem, tem. Eu sinto mais aqui o meu chakra sexual agora, né? Não básico, sexual. Tipo, o útero tá se apresentando bem, né? A energia do útero bastante, sim. Alguém te chama atenção? A Sabrina, Uhum. Sabia. Como é que é olhar para Sabrina? eu quero encarar ela. É o Uhum. que estou bastante, assim. Uhum. Olha o movimento dela. Você quer encarar ela e cruza os braços. Peraí, tô fechada? É isso? Com os braços fechados, tipo, né? Fala para Sabrina, eu quero resolver. E tenta descruzar os braços, Sara. Eu quero resolver. É difícil de descruzar o braço. É difícil, Uhum. mas eu quero, mas eu quero resolver. Uhum. Tô vendo. Ela quer resolver, gente? Dá vontade de ir, né? Dá vontade de... Fala, é mais fácil para mim jogar a culpa em você. É mais fácil para mim jogar a culpa em ti. Mas experimenta falar para ela, mas o problema não é você. O problema sou eu. Mas isso dói. Mas Hum? o problema não é você, sou eu. Sim. Agora eu vejo Como isso. assim? Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. Era divertido para mim jogar a responsabilidade em você, mas agora eu tomo consciência. Era divertido para mim jogar a responsabilidade em você. Mas agora eu tomo consciência. Como que a Sabrina percebe esse movimento da Sara? Como que é olhar para ela e esse movimento dela? Seu áudio, Sá, você vai precisar ligar seu microfone. Aí embaixo tem um microfonezinho.
Vira assim pro É do lado. campo. Ela não conseguir também entrar e falar, é do campo. Foi? Sim, Olha, eu olho para Sara, eu tô vendo uma criança. sim, Eu tô vendo uma criança que não sabe nem o que tá falando. sim. Eu E é, tô, assim, quando começou, eu me senti no escuro e eu me sentia assim de costas para todo mundo, não querendo olhar muito para todo mundo, não. uhum. E eu olho para Sara, eu vejo uma criança fazendo pirraça, eu acho. Eu sinto Sim. isso. Então fala para ela, eu estou farto da sua pirraça. Eu estou farta da sua pirraça. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. E você já é uma mulher adulta. E você já é uma mulher adulta. Eu cansei de ser seu pai. Eu cansei de ser o seu pai. Eu não sou o seu pai. Eu não sou o seu pai. Eu sou o seu marido. Eu sou o seu marido, Por enquanto. por enquanto. Respira, Sabrina, e veja como que fica. Sinto que ela não está muito aberta a isso, a ouvir o que eu tenho para dizer. Não, olha os bracinhos dela lá fechados. Como que é ouvir isso, Sara? É bem aquilo que ela falou, que eu não lembro mais, é bem aquilo, tipo, tanto faz como tanto fez o que a Sabrina falou, sabe? Sim. Experimenta falar para ela, você me deve muito. Você me deve muito. E agora a minha energia, eu tô olhando para Sabrina aqui no celular, que é assim, eu posso olhar lá em cima ou eu posso olhar para ela aqui embaixo. E a minha energia é de olhar ela aqui embaixo, no Uhum, celular. uhum. Fala para ela, você me deve muito. Você me deve muito. Você e todos os homens da face da terra me devem. Ai, ai, ai. Ai, é muito difícil. Ó a Lilith vingativa aí vindo à tona, ó. Põe essa Lilith, põe isso pra fora. Mexeu aqui, ó. Claro. Mexeu. Fala, através Mas de você eu me vingo de todos os homens. através de você. Eu me vingo de todos os homens. Tu dá abertura? Através de Aí eu, você eu me vingo do meu pai e de todos os homens. através de você, Eu me vingo de todos os homens. eu me vingo de todos os homens. Me vingo do meu pai. Me vingo do meu pai. Veio uma palavra aqui. Pode falar. Obsessor. O pai é um obsessor? Veio só essa palavra assim, né? Veio Uhum. ela. Você olha para alguém, Sara, desse lugar? A gente está constelando uma depressão, tá? Só para vocês entenderem onde é que o negócio vai parar. Onde o buraco é mais embaixo. É a A Cirlei. vingança é uma depressão. A vingança, ela é uma depressão. Quer dizer, a depressão é a vingança, entende? A doença, muitas vezes, ela é uma vingança. Eu sangrando durante um ano, estou me vingando do meu marido, um ano comigo sem sexo. E me trai para você ver se eu não te mato. Tem muito sobre isso também. Às vezes, assim, olha para a parte. A gente está numa Lilith em Escorpião, né? Vamos falar de vinganças. Nos próximos 9 meses. Ela vai trazer à tona todas as vinganças do nosso sistema. Sara, vê se você olha, se alguém te chama a atenção. A Cirlei. Ah, sabia. Só vamos fazer um movimento aqui, ó. Vê se você consegue falar para Sabrina. Agora eu tomo consciência e eu saio deste lugar. A Sara, É vê que se ela eu não consegue. senti Não nem para sai, poder né? falar.
porque senão eu não consigo. Sabrina, fala para Sara. Eu não me permito mais ficar neste lugar. Ou você quer ficar Eu nesse não, lugar, Sabrina? eu não me permito mais ficar nesse lugar. Para mim, acaba aqui. Para mim, acaba aqui. Como quer dizer isso, Sabrina? É libertador. É como Sim. se eu conseguisse respirar. Como se eu Sim, a gente vai tivesse ficar no saco cheio de ser saco de como se porrada, eu espancada. como se eu estivesse segurando o ar enquanto a Sara estava falando e poder me expressar e falar com ela, olhar para ela, é como se eu pudesse voltar a respirar novamente. Como se eu tivesse com esse ar, esse pulso de vida preso dentro de mim. Sim, ok. Então fala para ela, a partir de agora eu tomo consciência A partir de agora eu tomo consciência e não te dou mais permissão e não te dou mais permissão para que as coisas continuem como elas estão. para que as coisas continuem como elas estão. Eu não te devo mais nada. Eu não te devo mais nada. E estou de saco cheio de ter que Eu tô, cuidar de mais um filho. eu estou de saco cheio de ter que cuidar de mais um filho. A Sara ouve? Aham. Só Eu, eu estava assim em cima dela, e aí, à medida que foram falando, a minha energia saiu assim, sabe? Mas eu me percebi assim em cima. Ela foi falando Uhum. que chega, não sei o que, foi me recolhendo para mim, Isso, e aí voltando para o seu lugar, né? Isso, volta para o seu lugar. o Só meu fala para coração Sara. Eu tomo, quer dizer, Sara, fala para Sabrina. Agora eu tomo consciência. desfez. Agora, Eu tomo consciência. consciência. Realmente, eu estava sendo infantil. Realmente eu estava sendo infantil. Agora olha lá para Cirlei. Aham. A Cileia olha assim, pro Uhum. alto. Como que é olhar para ela? Eu sei que ela me vê bem do alto. Claro, ela é grande, você é pequena. Consegue ficar pequena? Como é que é ver ela grande? Não, não tem jeito de eu ficar grande. Ela é grande, ela está Então muito fala para ela, alta. independente do que você fez, Independente do que você fez, você me deu a vida. você me deu a vida. E isso para mim basta. Eu te julguei muito, papai. Eu te julguei muito, papai. Eu desejei muitas vezes a sua morte. Eu desejei muitas vezes a sua morte. E que você pagasse por tudo Que você pagasse por tudo que você fez comigo e com a minha mamãe. o que você fez comigo, papai. Você foi cruel. Você foi muito cruel. Em honra a você, eu me tornei uma mulher cruel. Em honra a você, eu me tornei uma mulher cruel. Eu me vingo dos homens através da minha depressão. Eu me vingo dos homens através da minha depressão. Coloco eles para fazer tudo para mim. Coloco eles para fazer tudo para mim. Mas agora eu tomo consciência Mas agora eu tomo consciência que a mais prejudicada sou eu mesma. que a mais prejudicada sou eu mesma. É a minha vida que não anda. É a minha vida que não anda. E a de todos os homens que eu tentei me vingar, E a de todos os homens que eu tentei me vingar estão bem longe de mim agora. estão bem longe de mim agora. Cá estou eu sozinha com a minha vingança infantil. Cá estou eu sozinha com a minha vingança infantil.
Veja se tem mais alguma coisa aí para você falar para ela, para o seu pai. Tá trabalhando aqui, energia. Sim, respira um pouquinho. Sirlei, só recebe. Vou pedir para a Sabrina atualizar, para a Branca, para a Cleo, todo mundo respira. Enquanto ela vai atualizando, como que a Cleo fica? Eu fico tranquila. A confusão que você estava sentindo melhorou? Acabou. Uhum. Tenho paz. A Cleo, isso, a Cleo representava a depressão. Você olha para alguém, Cleo, desse lugar? Alguém te chama atenção? A Branca. Uhum. Já vamos falar com ela já. Obrigada, viu? Como que a Sara está se sentindo agora? Ainda está trabalhando aqui, né? Deu uma aliviada aqui, bastante, está trabalhando na minha cabeça. E eu olho também para a Branca, né? O que que você sente quando você olha para a Branca? Parece que ela seria, assim, a justiça, um juiz, um advogado, alguma coisa assim. A impressão. Hum, como que é olhar para ela? Você vê ela grande ou pequena? Não, não vejo. Nem grande nem pequena, ela está ali. Uhum. Então fala para ela, eu também desejei muito a sua morte. Eu também desejei muito a sua morte. Você permitiu Você permitiu que o papai fizesse tudo aquilo com a gente. que o papai fizesse tudo aquilo com a gente. Eu também quero me vingar de você, Eu também quero me vingar de você. porque você foi tapada. Como? Porque você foi tapada, você não se impôs. Porque você foi papada, você não se impôs. Tapada, tapada de tipo, de mole, frouxa, mole. Mole, frouxa. Olha, olha aqui, olha aqui. Hã? Enfrentando, né? Uma coisa assim de. Sim, é isso que você sente quando você olha para ela? Aham. O meu olho regala, assim, sabe? Querendo Uhum. falar sobre ela. Então fala para ela, sua molenga, frouxa, Somos frouxa. mole. É isso? Tem Mole. uma raiva. Fala para ela, eu tenho raiva de você, Eu tenho raiva de você, da sua moleza. da sua moleza. Como é que você não resolveu tudo? Como que você não resolveu tudo? Eu era só uma criança. Eu era só uma criança. Respira, deixa sair. Eu era só uma criança. É que fica tudo aqui agora, não fica aqui, sabe? Fica na Aham. cabeça. Sim, claro. Nossa, eu era só uma criança. Eu era só uma criança. Foi muito difícil para mim. Sim. Falei a Eu minha não maneira de me. tenho. Isso. E a minha maneira de me vingar de vocês dois E a minha maneira de me vingar de vocês dois é acabando com a minha própria vida. é acabando com a minha própria vida. É isso que eu desejo. É isso que eu desejo. Que vocês sofram tudo que eu sofri. Que vocês sofram tudo que eu sofri. Tudo que eu sofri. Respira e deixa sair. Chama mais atenção a cabeça do que os sentimentos, sabe? É que tá no mental, né? Tá no mental ainda. O julgamento é do mental, né? Não é do. Continua olhando para elas.
Mas é para Branca agora. E fala para Compreensão, ela, mas. Ah, ah? ela não fez nada. Vamos ouvir a Branca um pouquinho. A sensação é de que eu não conseguia fazer. Primeiro porque eu não tinha força e porque também não me deixavam fazer. Então não tinha como fazer. Eu até queria, mas eu não tinha força para fazer nada. Fala para ela, então. Você é como eu. Você é como eu. Você também não está conseguindo fazer porra nenhuma. Você também não fazer porra nenhuma. Agora você me entende. Agora você me. Eu não tive força. Eu não tive força. Esse foi o meu melhor. Esse foi o meu melhor. Agora, por favor, faça diferente. Agora, por favor, faça diferente. Você sabe agora quanto é difícil. Você sabe agora o quanto é difícil. Você vive isso na pele. Você vive isso na pele. Eu não consegui fazer diferente. Eu não consegui fazer diferente. Mas você, quem sabe, você pode. Mas quem sabe você pode. Veja se tem mais alguma coisa aí, Branca, para você falar. Para Sara, Aham. no, Está na hora de você crescer. no começo eu a via muito distante e eu tinha muita vontade de que ela viesse mais para perto. Vocês estão vendo quando a gente quer ajudar pai e mãe, a gente deixa de receber o carinho de filho, né? Percebe esse movimento? Quando a gente se arroga diante dos nossos pais, quando a gente sai do lugar de filho, a gente deixa de ser filho mesmo. Então é importante a gente, assim, para a gente receber o carinho, o amor do pai, a gente precisa estar no lugar do filho, não tem outro jeito. Só que a gente vai para aquele lugar, tipo, de querer dar opinião, de achar que sabe melhor, que vai fazer melhor. E não faz, cara, não faz. Como que a Sara está se sentindo quando ouve a mãe falar? Ela começou a mexer aqui dentro, né? Entender, e o meu coração começou a bater na cabeça. Experimenta É, falar para ela agora, eu entendo você. agora eu entendo você. Eu também não tenho forças, mamãe, Eu também não tenho forças, mamãe, para mudar a minha vida e fazer diferente. para mudar a minha vida e fazer diferente. Eu sinto muito se eu te julguei. Eu sinto muito se eu te julguei. Mudar não é fácil. Mudar não é fácil. E olha que eu tenho E muitas olha que eu tenho muitas ferramentas. ferramentas. E olha que eu tenho E olha que eu tenho ferramentas. E mesmo assim não é fácil. E mesmo assim, não é fácil. Todo mundo respira, qualquer intensidade vocês vão jogando para a terra. 1, 2, 3, terra. 1, 2, 3, terra. Liga o áudio, Sara, eu desliguei de todo mundo. Tinha uma interferência. Uh. Agora ela ficou no mesmo patamar que o pai. Ela estava submissa ao pai. Tive essa impressão. É por conta do ajuste aqui, né? Não só ali, mas a gente respirou e assentou e aí mudou coisas aqui. Experimenta falar para a Branca. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. O que aconteceu entre você e o papai não é problema meu. O que aconteceu entre você e o papai não é problema meu. Eu quero que vocês se explodam. Eu quero que você se exploda. Não é mais problema meu. Não é mais problema meu. Tem uma confusão ali, né, Lu?
Seu pai é vivo, Lu? Eu lembro de você falar que às vezes queria conectar com o pai, a mãe não deixava, ficava fazendo uma pressão, né? Sim, meu Tem uma pai é confusão ali. Uhum. sim, meu pai é vivo, minha mãe é viva, e foi bem assim mesmo. A minha infância foi punk, era entre tapas e beijos. É. Uhum. Mas eles se separaram? Sim, eles se Você tinha separaram, quantos anos? eu tinha uns 17 anos, 16, 17 anos. Uhum. Já faz muitos anos que eles se separaram. E os dois são difíceis até hoje. É difícil lidar, Inimigos número um, né? Inimigos número um. muito. E a minha mãe, o meu pai fala muito pouco dela. Quando ele se refere a ela, ele refere à mãe dos meninos. É o que ele fala. Agora, a minha mãe, o ódio que ela carrega do meu pai, da família do meu pai, é assim, gigantesco. Se ela pudesse me pegar e me colocar dentro de uma caixinha e não deixar ninguém chegar perto de mim, eu não ter amizade com ninguém da família do meu pai, não ver meu pai, ela faria. É que hoje eu cresci, ela não tem esse controle. Mas ela fica até doente quando ela sabe que eu tô. Não, ela tem esse controle. Ela ainda tem esse controle. Não, ela tem, é verdade. Mas eu falo assim, chega dia dos pais, eu vou para casa do meu pai. E ela fica fuzilando, entendeu? Ela tentou a vida toda colocar os netos contra o vô. Mas todo mundo sabe que essa é uma dor dela, é um problema Sim. dela. No coração fica a fidelidade, né? Eu também não posso olhar para o meu pai, né? Então, às vezes, eu nem comento. Se o meu pai vai chegar na minha casa para fazer uma visita, passar um final de semana, eu não posto, eu não deixo ela saber, porque vira um inferno a vida da gente. Aham. E eu e meu irmão é uma barra para passar essa situação com ela. Porque a gente tem que viajar com meu pai, tem que viajar com ela. Meu pai hoje é um pai presente. Talvez ele não foi na infância, mas hoje ele é. Hoje ele é um bom vô, né? A vida ensinou muitas coisas para ele. Ele mudou. Ele não é mais aquele pai, aquela pessoa de antigamente. Mas E ela não muda, né? ela não muda. Ela quer só ela ter o Razão. rei, vamos dizer. É. Eu preciso de alguém para entrar no campo. Alguém pode entrar? Eu tinha sentido você, Elisete. Não sei se você pode entrar ou. Ali, a Jane entrou. Ótimo. Pronto. Já participou, Jeane, de uma constelação? Já? Perfeito. Então, respira um pouquinho aí. Como que é para a Branca quando a Jeane entra? Hum. Hã? É tranquilo, é leve. Tem uma pessoa que me incomoda muito, Quem? a Sabrina. Uhum. A Cirlei é tranquilo, mas a Sabrina me incomoda muito. Sim. Como que é, Branca? Você, não, você falou que é tranquilo olhar para a Cirlei? É, é muito tranquilo olhar pra Cirlei. Isso é seu pai, ó, sua mãe olhando pro seu pai, tá vendo, Lu? E como é que é, Cirlei, olhar pra Branca? O áudio. Tranquilo. Tranquilo também, não tem treta, né? Olha para você ver como é que os filhos é divertido. Às vezes a briga do pai e da mãe, eles adoram, eles se divertem de ser desse jeito, entende? Porque tipo é um padrão. É, a Branca tá com cara de brava. Agora ela deu um sorrisinho, ó. A hora que falou que se diverte, né? É divertido, né, Branca? Esse padrão, né? É o gato e o rato. Eu posso? Pode falar.
a sensação é de preocupação, como se a Sabrina pudesse fazer qualquer coisa. E aí eu me sinto. Então, É tipo isso, é uma preocupação constante. sua mãe casou grávida, Lu? Você sabe como é que foi o casamento dela? Branca, experimenta falar para Sabrina, eu não quero me casar. Eu quero me casar. Você quer? É, Então por que que é ruim olhar para ela? Ela representa o casamento. ah, é? É. Não, Você falar, eu não quero me casar com esta pessoa. eu não quero me casar com isso. Não, é como se tivesse algo que me impedisse de casar. É como se eu tivesse alguma coisa. como- Quando eu entrei no campo, veio um Uhum. muito grande, um medo. E o plexo solar tá. Quando a Sara falou e vi a sensação era como se algum leão, algum bicho fosse me atacar. Quando a Sara falou da Kundalini, eu- veio meio que abuso. Eu não sei se teve tipo algum abuso antes do casamento e por isso ela se sentia culpada antes de casar e talvez não queira casar porque, sei lá, alguma coisa, Uhum. não O sei, mas medo do sexo. talvez. Hum. Ou, é. Jeane, a Jeane, eu tinha colocado ela para representar um papel. Você vai fazer assim, Jeane, você estava representando uma energia. Você vai dar um passo para trás, assim, como se você vai sair de uma energia que você estava representando, e você vai entrar em outra. Isso, dá um passo para trás, sai dessa energia, respira, e você vai entrar agora em uma outra energia. Isso. Sinto frio. Aham. E como que é? Ai, respira um pouquinho aí, Branca, e vê se muda agora. Como é que é olhar para ela? Não é bom. Uhum. Ela me assusta. Por mim, ela ficava lá longe. Uhum. É aquela energia do abuso, Lu. Sua mãe sofreu um abuso antes do casamento, entende? Lembra que na primeira constelação já tinha dado isso? E a pergunta era se o seu pai era o abusador, né? Então fica claro aqui nessa constelação que não foi seu pai que abusou, foi uma outra pessoa. Sim. Como que a Jeane se sente? Pesada. Hã? Muito pesada. O primeiro papel que eu estava interpretando, eu já entrei no campo e senti o meu lado esquerdo me puxando, tanto que eu comecei a cair realmente da cadeira e tentava me segurar na mesa. E fiquei um tempo aqui do lado esquerdo me pedindo assim para ir para baixo. Cardíaco pulsando muito, coração acelerado. Quando eu fui sair do campo, eu cheguei a cair para o lado esquerdo, não sei se vocês viram. Eu caí para o lado esquerdo. Voltei, mas eu voltei arrepiando todo o corpo e com um semblante muito pesado, sentindo meus olhos assim, muito assim, pesados e olhando muito para a Branca, sabe? E arrepiando, me arrepiando Uhum. muito. Tá. E agora, depois que trocou de papel, como que é? Você estava falando do primeiro. Sim, quando eu pendi para o lado esquerdo, foi do primeiro. O segundo papel foi quando eu comecei a arrepiar meu corpo todo.
e senti o meu semblante ficando pesado. Meu olhar foi ficando pesado, Tá. sabe? Eu fui ficando com a Eu preciso de cara mais pesada. uma pessoa para entrar no campo. Por favor. Quem pode entrar? Deixa eu ver. Foi a Luciana entrou. Ah, não, a Lu não. Lu, você fecha a câmera. A Karen que entrou. A Lu querendo entrar na constelação dela. Deixa eu resolver essa porra aqui. Não, Lu, você fica aí quietinha. A Karen, vamos lá, Karen. Respira um pouquinho. Branca, como é que é olhar para Karen? Não gosto dela. Fala para ela, você não me protegeu. Você não me protegeu. É inclusive o contrário. Como se ela me tivesse me atirado, assim, jogado. É, Você foi você foi negligente comigo. foi negligente comigo. E eu prometi. Fala para ela, Branca, e eu prometi te amaldiçoar por toda a minha vida. E eu prometi te amaldiçoar por toda a minha vida. E os meus descendentes também vão te amaldiçoar por E os- toda a vida. por toda a vida. Você e todos os outros homens. Você e todos os outros homens. Inclusive os da família. Ele é seu pai. É, Experimenta falar para ela, você abusou de mim. Vê se Ah, faz mais sentido ele ter abusado de você ou ele não evitou o abusador. ele abusou. Uhum. É sobre isso. Assim começam as maldições na família, né? E o que que acontece depois disso? Nenhuma outra mulher, nenhuma outra descendente pode ter prazer com homem, relacionamento e detalhe. E todos os homens realmente que chegam na nossa vida é muito difícil ficar. É muito difícil. Pira. Como que a Karen se sente? Deu uma vontade muito forte de chorar. Sim. Experimenta falar para ela, eu também fui muito abusado. Eu também fui muito abusado. Eu fiz com você o que fizeram comigo a vida inteira. Eu fiz com você o que fizeram comigo a vida inteira. Eu só Eu repeti, sinto, só repeti um padrão. eu só repeti o padrão, mas eu não quero mais repetir o Uhum. padrão. Fala para ela, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu paguei até agora por tudo isso. Eu paguei até agora por tudo isso. E veja se faz sentido, e vou pagar até morrer. E escolho pagar até morrer. Escolho pagar até morrer, Mas isso acaba em mim, mas isso acaba em mim, aqui e agora. aqui e agora. Isso aí. E você está livre disso. E você está livre disso. Você e todos os seus descendentes. Você e todos os seus descendentes. Eu pago o preço. Eu pago o preço. Mas isso acaba em mim, aqui e Mas agora. isso acaba em mim, aqui e agora. E a partir de agora você olha para a sua vida E a partir de agora você olha para a sua vida e me deixe em paz. e me deixa em paz. Basta, Basta, chega, basta. basta. Todo mundo respira. Como que a Branca ouve isso?
É tipo, é o mínimo que ele podia fazer. Sim. Mas você consegue olhar para sua vida, você vai ficar aí nessa masturbação agora até morrer. Vou ficar na masturbação. Você Até vai ficar? eu tô meio presa aqui ainda. Então agora você vai olhar para a Sara e vai falar isso. É muito difícil para mim, minha filha, sair daqui. É muito difícil pra mim, minha filha, sair daqui. De alguma forma eu me apaixonei por esse lugar. Eu amo odiar esse lugar. É que eu ainda não me sinto com força Com pra... força. É, Então só fala para ela, você está liberada para fazer diferente. você tá liberada pra fazer diferente. De falar isso, eu já sinto força. Sim. É, porque na verdade, assim, a sua obrigação era levar essa maldição para frente. Lembra quando eu falo para vocês sobre o Patrulha da Fraude? Quando eu crio algo que é insolúvel, então você tá perdendo a sua obra de arte mais linda e você pinta, né, Branquinha? Você sabe do que eu tô te falando? Sabe o seu quadro mais bonito, a sua obra de arte mais linda? Então você pintou o quadro da vingança. E se desapegar dessa vingança requer realmente muito desapego, entende? Mas ok, talvez você não precise se desapegar, talvez, tipo, né? Mas você precisa só liberar essa energia daqui para frente. Só Uhum. que entenda que você fica presa para sempre, né? Fala, no meu tempo, eu me liberto disso. No meu tempo, eu me liberto disso. Mas você, a partir de agora, está livre. Mas você, a partir de agora, tá livre. Se afaste da minha confusão. É a parte da minha confusão. E todas as maldições E todas as maldições que eu lancei sobre o masculino, que eu lancei sobre o masculino, sobre todos os homens, sobre todos os homens, acaba aqui. fala aqui. Eu preciso de mais alguém para entrar no campo. Cleo, dá um passo para trás do que você estava representando. Você estava numa energia densa até agora, né? Agora eu vou te botar numa energia fofinha. Respira, dá um passo para trás. E respira e entra num outro lugar. Ah, Sinta um pouquinho como é esse lugar. E a Branca agora começa a olhar lá para a Cleo. Consegue enxergar ela, Branca? sim, Então fala para ela, por favor, divino, por favor, divino, me ajude a retirar de mim me ajuda a retirar de mim e do meu campo, do do passado, do presente e do futuro, passado, do presente e do futuro, todas as maldições todas as maldições que eu lancei sobre os homens. que eu lancei sobre os homens. É como se viesse de mais de trás e eu só empurrando. Sim, a gente acaba repetindo um padrão também, mas agora alguém tem que ir tomando consciência, né? É você Divino Criador, mandar sim, é muito pegar de antigo. trás, leva. Uhum. Fala para a Cleo, é Divino Criador, E no Criador, retire do coração de todas as mulheres do meu sistema retira do coração de todas as mulheres do meu sistema o ódio pelos homens. o ódio pelo Todas as maldições que foram lançadas a cada homem, todas as maldições que foram lançadas a cada homem. para que os nossos descendentes, a partir de agora, Os nossos descendentes, a partir de agora, possam ter prazer com o masculino. possam ter prazer com Respira. Como quer dizer isso, Branca? maravilhoso. Hã? Maravilhoso. Muito Maravilhosa. Olha bem. lá. Como que a Cleo se sente? Muito bem. Eu senti o coração limpo, a energia de amor, amor próprio, nesse Uhum. sentido. Ninguém consegue prosperar na vida, evoluir,
carregando ódio, vingança no coração, né? Os nossos ancestrais ficaram muito presos a essas energias porque a gente também tinha muito crença, né? A gente nem sabia como é que a gente se liberava disso, né? E então era algo muito difícil para eles, mas agora a gente pode se liberar de tudo isso com muito mais facilidade, né? Branca, veja se você consegue olhar para Karen e para Giane e fala para elas, vocês estão livres. Vocês estão livres. A partir de agora, todos vocês e seus descendentes A partir de agora, todos vocês e seus descendentes, e seus antepassados estão livres. seus antepassados, E quando eu libero vocês, e quando eu libero vocês, eu também me libero, eu também me libero. para voltar a ser fluxo de amor Para puro. voltar ao fluxo de amor puro. Como que é dizer isso? Uhum. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Como que a Karen se sente? Mais leve. Uhum. Eu quero dizer que eu também tenho culpa. Eu também Sim, escolhi. sim. Sempre tem 50% de responsabilidade, tá? Então fala para ela, Branca, eu tenho 50% de responsabilidade. Eu tenho 50%. 50% parece muito, Kétia. É 50 mesmo. Vamos crescer? Vamos crescer um pouquinho? Fala, eu assumo os meus 50%, por mais pesado que ele possa parecer. Eu assumo os meus 50%. Por mais pesado que ele possa parecer. E você fica com os seus 50%. E você fica com os seus 50%. Uhum. E fala isso lá para Giane. Eu Eu fico com os meus 50% e você fica com os seus, Giane. fico. Como que a Giane está se sentindo? Parece que tirou um peso assim dos meus ombros. O que é nosso é leve. Por pior que seja, o que é nosso a gente dá conta, né, Karen? A gente quer pagar, não é verdade? Você não sente que você tem que pagar? Sim. Uhum. Isso é legal a gente perceber, assim, que porque a gente fala assim, poxa, mas eles não pagaram? Paga, gente, a consciência não dá trégua. Talvez não tenha sido preso, talvez, enfim, ficou impune, mas a consciência é o pior pesadelo, tá bom? É a pior prisão. Pode falar, Giane. Eu acho que a Branca tem mais alguma coisa para me falar. Ela não quis falar tudo. Eu tenho uma coisa para falar para Sabrina. Eu queria liberar ela também de alguma forma. O casamento. Sim. Fala, eu paro de amaldiçoar os relacionamentos daqui para frente, Sabrina. Eu paro de amaldiçoar os relacionamentos daqui para frente. Ela chega e E faz. fala para sim. E fala para Sara, você está livre, minha filha, Você tá livre, minha filha. para se divertir com os seus relacionamentos daqui para frente. Para se divertir com seus relacionamentos daqui pra frente. Agora você pode ir para a vida. Agora você pode ir pra vida. Eu te dou Nossa, permissão eu te dou permissão para você olhar para a vida e para o seu pai e para a vida Eu lhe dou permissão para você olhar pro seu pai e e para os homens. para os homens. Vocês estão meu Deus. vendo, gente? Quando a mãe não libera, cara, pode fazer a macumba que for. Macumba de mãe, magia de mãe, palavras de mãe, nem capeta libera, só a mãe. E é isso que a gente tem que fazer. Eu falei, se eu preciso fazer depois alguém fica mais um pouquinho que eu preciso falar com a minha mãe. Por favor, alguém fica depois que acabar a constelação da Lua, que eu preciso muito falar com a minha mãe. Vamos continuar esse exercício aí. Como que a Sara se sente? Gente, é assim, ó, esse negócio, Ressuscitada. tipo assim, agora que ela me permite para a vida, Ah, agora é mas estão aquela mais pergunta. Antes tarde do que nunca, e não reclama, não. Só olha para ela e fala obrigada. 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 Eu precisava. Obrigada. Sem a sua permissão, eu não ia conseguir fazer diferente. Pela permissão, eu não conseguiria fazer diferente. Obrigada. Ah,
Agora eu posso olhar para a vida com os meus olhos. Agora eu posso olhar para a vida com os meus olhos. Isso. E quando você estiver pronta, você vai olhar para o seu pai. Olha lá para a Cirlei. Como se você estivesse saindo do útero da sua mãe, olhando para o seu pai pela primeira vez. Como que a Cirlei se sente? Agora, atualiza agora, Cirlei. Eu sei que você deve ter passado por várias nuances aí, mas vamos focar no agora. Como você está se sentindo agora? Aguardando. Fala para ela, A você minha... é bem-vinda, minha filha. Pois é, você é bem-vinda, minha filha. A minha Força, força agora é sua. a minha força agora é sua. Tome a minha força Tome a minha força e aprenda a se sustentar na vida. e aprenda a se sustentar na vida. E é Vai, como se você pudesse dar as mãos para ela e fosse levando ela para a vida. é como se eu te levasse. Imagina isso, assim, você e Ah, ela, tipo, de mãos dadas, isso. Fala para ela, eu te levo para a vida. eu te levo para a vida. Vai, minha Você tem filha. a minha força e as minhas bênçãos. Você tem a minha força e as minhas bênçãos. Agora vai. Isso. Lu, respira, toma posse, Sarinha e todo mundo. Vamos tomar posse da bênção do pai, né, gente? Sem a permissão da mãe, a gente não olha para o pai, mas quem sustenta a gente na vida é o pai. Então, agora, talvez como se fosse a primeira vez, a gente consegue se conectar com o nosso pai, sente a energia masculina. E olha que lindo, sente a energia de Áries, a força do guerreiro, a força desse eclipse de testosterona. Eu quero que vocês, eu preciso de. E agora, olha lá para a Cleo, todo mundo olhando para a Cleo, tomando a consciência do divino, que está sempre junto com a gente, nos ancorando. Toma posse da espiritualidade, sem forma e estrutura. Toma as bênçãos do divino que te permitiram chegar até aqui. E vai falando sim, 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 para tudo que a vida me traz. sim. Sim, É tudo que a vida agora me é traz. possível. Agora é possível. Agora é possível olhar para a vida. Agora é possível olhar para a vida. Digo E sim. todo mundo vai tomando posse desse movimento da luz. E a gente vai ganhando mais um pouquinho de força, de inteligência, de conhecimento. Vamos pegar na beira na constelação da Lua aqui, ó. E a gente toma posse, a permissão da mãe, a força do pai, a bênção do divino. E agora a gente olha para a vida. Sabrina, dá um passo para trás do que você estava representando e entra numa nova energia. Só respira. E todo mundo vai se conectando com a Sabrina agora. Vai dizendo para sim, vai dizendo sim para tudo que a Sabrina traz. Sim, sim, Sabrina. Sim, para tudo que a Sim, Sabrina Sabrina. traz. Sim, E fala para a Sabrina. Sabrina, querida vida, Querida vida, agora eu olho para você com respeito. agora eu olho para você com respeito E digo sim para tudo que você me traz. e digo sim para tudo que você me traz. Eu tomo a força do meu pai, Eu tomo a força do meu pai, a coragem do meu pai, a coragem do meu pai
E olho para os desafios que você me traz. E olho para os desafios que você me traz, Querida vida. querida vida. Talvez alguns de vocês não vai conseguir falar essa frase, mas tentem. Agora eu estou pronto. Agora estou pronto. E se for difícil, vocês podem dizer: no meu tempo, eu chego na vida. Eu chego. Que a sensação que eu tenho quando eu olho para Sabrina sabe aquela borboleta que vai sair do casulo, mas ela ainda é como se ainda tá naquela, falta um pouquinho ainda de energia, a gente tomar um pouquinho mais de consciência, mas daqui a pouquinho a borboleta, né? Porque a vida ela traz para nós assim, medos, inseguranças, desafios, né? Tá na vida é treta. E se a gente não tiver disposto também a ser a treta, a gente não tem força para ficar na vida, né? Se não tiver força para poder peitar o segurança ali, e o cara era gigante. O cara deve ter ficado puto comigo. O cara deve ficar... mas é importante, porque meu filho viu, né? E é importante tomar, sentir essa força também, né? Que tipo, que na hora ali, meu, peraí. Então vou para outra farmácia, entra no caixa, entende? Então é sobre isso, é sobre força. A vida vai requerer de nós a força dos nossos pais, a força de enfrentar a vida, a força que está no nosso pai, que está na nossa mãe, de muitas vezes não baixar a cabeça quando vier um abusador, quando vier, sabe, alguém tipo assim, te falando, você vai comer merda. Come merda você, cara. Se você nasceu para ser um pato, um palhaço, eu sei que vai ficar nesse lugar aí. Eu vou para onde? Eu vou para outro. Então, tudo são exercícios que a gente tem que treinar o tempo inteiro, na fila do supermercado, da padaria, da farmácia, no estacionamento da farmácia, com o aluno. É o tempo inteiro a vida convidando a gente para ser adultos, não para ser um bando de escravo, um bando de, sabe assim, que as cadelinhas que enfiam o dedinho no, né, o rabinho no meio das pernas e tipo, sai correndo. A vida não é para crianças, a vida é para a gente adulta. Entende? Então, olhar para a vida, olhem para a vida. O que vocês sentem quando vocês se conectam com a Sabrina? E tá tudo certo. Se sentiu medo, se sentiu ansiedade, se sentiu assustada, se sentiu. O que eu sinto, assim, como a vida também é frágil. O que eu olho para a Sabrina, eu sinto uma fragilidade, porque sim, a vida ela é frágil. O irmão do Mikael foi internado às 4 horas da manhã e rompeu, o intestino dele rompeu de tomar anti-inflamatórios, né? E é muito interessante esse movimento, que eu acho legal compartilhar com vocês. Quando o pai dele morreu, ele tinha 8 anos e o Mikael tinha 15, né? E é muito difícil, cara, crescer sem pai. É muito difícil. É muito, mas assim, de todos os difíceis que eu ainda percebo como consteladora, o pior é quando o pai morre cedo, né? É, porque ainda quando o pai é perverso, quando o pai é abusador, quando o pai é alcoólatra, mas o pai tá ali. E de alguma forma isso ainda traz um pouco de, sabe assim, traz uma força maluca, mas traz. Agora, quando o pai fica ausente, o amor fica muito interrompido. Tá bom, Edinaldo? Um beijo. Tchau, CLT, eu vou sou ela, por aí. Você acha que meus alunos têm sossego comigo? Nem um segundo, né, Edinalva? Nem um segundo. Então é sobre isso, assim. Então tome um beijo, vai trabalhar. Gratidão. E é sobre isso. Então, assim, tomem a força do pai de vocês, por menor, por mais singela que ela tenha parecido. Porque, assim, se a gente não toma a força, é isso. A gente vai estar o tempo inteiro se quebrando. É depressão, é úlcera, é o intestino que estoura, é carro que bate, até uma hora que a gente morre. Porque sem a força do pai, ou eu me mato, ou eu sofro um acidente. E é sobre isso. Pode falar, Lu. É que você estava falando sobre isso e me veio aqui a minha mãe, o pai dela faleceu, ela tinha 7 anos. Hum. E aí ela foi criada por uma mãe teoricamente analfabeta, minha avó não sabia ler e escrever,
E ela tinha 7 anos, vinha uma escadinha atrás dela e ainda ficou o da barriga, minha avó perdeu e ficou só o do colo. Então, a minha avó, que é a mãe dela, criou 11 filhos com a ajuda da população. Sim. E pode ser Então, isso, Lu, o abuso que a sua mãe sentiu também. Entende? Tipo assim, porque o que acontece com uma criança de 7 anos que tem que criar mais um monte de criança, passar fome, passar desafio? Isso é um abuso financeiro. Existem vários tipos de abuso. Quando a gente fala em abuso, às vezes a gente pensa no abuso sexual, né? Mas isso também foi um abuso. Um pai que morre cedo e coloca o filho na situação de ocupar o lugar dele, porque é isso que acontece. O filho mais velho tem a tendência a ocupar o lugar do pai. Foi o que o Mikael fez. E por isso que o Mikael está onde ele está, sem força para conectar com a vida. Mas por quê? Porque ele está tentando, tipo assim, ele de alguma forma ele está totalmente conectado com a casa biológica dele. Ele tenta sustentar energeticamente, já tentou sustentar financeiramente. Durante sim. anos ele sustentou, ajudou muito, né? E só que assim, chega uma hora que você vai perdendo força de ficar nesse lugar. A sua escassez, a energia de dívida, muitas vezes, é que a gente não tem força para sustentar aquele lugar. Aí o que que faz? Aí a vida te bota lá no chão. É o que o meu marido tá passando agora. Tá com a cara na merda, cheio de dívida. Nossa senhora, tô quase largando dele de novo. É assim, mas por quê? Aí o universo joga na sarjeta por quê? Para você olhar para o seu pai e falar: papai, eu não dou conta de ocupar o seu lugar. Enquanto a gente não conseguir sair isso da nossa boca, eu não dou conta de ocupar o seu lugar. Enquanto vocês tentarem ocupar o lugar do pai, julgar o pai, vocês estão fodidas. Vocês não recebem bênção nem dele, nem da ancestralidade masculino, E né? E aí a gente assim, fica sem essa força. eu vejo que a minha mãe sofre muito. Ela, porque no fim o casamento dela com meu pai não deu certo, ela teve mais uns 2, 3 casamentos, ela é meia pirada das ideias. E o que que Ela é acontece? masculina, né, Lu? Ela é totalmente Ela, as coisas masculinizada, né? dela é bem desse jeito que você falou. Uma hora ela tá lá em cima, outra hora ela tá na sarjeta. E ela Com sempre, e certeza. eu vejo assim, que a mãe dela, ela coloca a mãe dela num pedestal, a mãe dela é a coitada, a mãe dela foi a vítima nessa vida, os dois são falecidos. Agora, o pai, nossa, ela acaba com o pai dela. Porque o É pai dela é horrível isso, que isso. o pai dela judiava da mãe dela, que o pai dela deixou a mãe dela com 11 filhos, que o pai dela traiu E olha que interessante. traiu a minha Ela avó com a própria irmã, com a própria tia, não sei quem. Fomos queria rolos. trair, ela não estava no lugar de esposa de mulher, ela era um machão, ela era o Kid Bengala dentro de casa, mas também, assim, ela também foi uma vítima. Gente, entende? Não é vítima, a gente é sintoma. A É, gente é sintoma, não é vítima, a gente é sintoma dos nossos ancestrais. Só que agora é a gente falar assim: opa, eu deixo com você de verdade, papai e mamãe, o que é de vocês e vou olhar para a minha vida. E agora, Lu, é isso, é o que a gente vem conversando, né? Hoje eu acho que foi mais uma camadona, né? uhum, Olha para esse marido que está de saco cheio desse lugar também, tipo assim, de ser seu pai, de ter que se relacionar com uma criança o tempo inteiro, cara. É muito pesado para ele ter uma mulher apática, depressiva. Ele vai arrumar um amante, uma hora ele vai arrumar uma que vai dar um chá dele, daqueles. E tipo assim, e aí a senhorita vai ficar literalmente pai sem mãe, sem marido, e pergunta que homem que vai querer. E não é obrigação do seu marido sustentar a sua criança. Se o seu pai e sua mãe também já te deu um limite, e não deu conta, agora é você que precisa, tipo assim, nutrir essa criança. É o que você vem buscando fazer. Então, hoje foi mais um avanço de cura, de você olhando para sua criança interior. Agora você vai pegar ela, você vai digerir tudo que foi trabalhado aqui e falar para ela: basta, quem cuida de você sou eu, mas de verdade. Uma criança pode ficar o dia inteiro deitada na cama? Uma criança pode ficar tomando remédio, tipo assim, para dormir, fugindo da vida? A criança quer brincar, Lu. Leva essa criança para brincar, para pedalar, para dançar, para fazer amigos. Para de judiar dessa criança, ela já foi muito abusada até aqui. Ela já sofreu muito e você continua abusando dela. Então, leva essa criança para brincar. Seus pais não puderam, é obrigação sua levar ela para se divertir. Tem hora que eu, assim, eu não tenho vontade de fazer nada, tem hora, mas eu falo, eu tenho que levar minha criança para pedalar. Ela precisa. Aí eu monto na minha bicicletinha e é é. maravilhoso, tá bom? É um Ô, Kézia, compromisso. Kézia, quem foi a Karen e a Jeane?
A Karen estava representando o pai, o avô, pai da sua mãe. A Giane estava representando uma energia de abuso. Aí, a princípio, eu coloquei ela como um abusador, uma pessoa de fora do campo, mas a fala da Sara depois, da sua mãe, na verdade, era falando que o abusador era o pai, né? Uhum. Pode falar, Giane. Ô, Kézia, eu peço até desculpas de interromper, já faz até um tempo que eu tô com essa vontade de falar e eu tô esperando a resposta da Branca. Eu quero que ela olhe pra mim, sabe? Eu tava assim, querendo a atenção dela. Por que que ela não tá me olhando? Assim, o que eu sinto pelo andar da carruagem, assim, a constelação, ela não traz todas as respostas, entende? Talvez tenha um pouco de algo seu aí, né? Também querendo uma explicação, né? Então, a gente fala assim, ó, existem alguns segredos que são ocultos no nosso sistema, tanto que na hora que você pergunta isso para a Branca, ela não traz nada. Então, Branca, olha para ela e fala para ela, basta. O que é do passado fica agora no passado. Bah, fica no passado. Como? Basta. O que é do Bah, passado agora fica no passado. Né? Porque às vezes tem mais coisa assim, tá? Mas acho que por hoje assim foi mais que o suficiente também, assim, porque senão a gente vai abrindo muitas portas ancestrais, outras questões, e aí a gente fica aqui 6 horas de constelação, né? E esse campo esse campo é Tem bem muita treta. emaranhado. É Tem. muito Por isso que eu falo para emaranhado. você, sabe qual é o melhor exercício para pai e mãe? Põe a fotinha, ah lá, a fotinha tá ali, vai lá todo santo dia, fala, eu não sei o que que eu tô carregando, eu não tenho nem consciência do que eu ainda tô carregando aqui, mas vai ficar aqui e basta. Basta. Por favor, papai, por favor, mamãe, olhem para mim com bons olhos enquanto eu me afasto da confusão de vocês. Porque, tipo assim, tem ancestral que às vezes é meio fuinha, quer que o filho resolve, acha que o filho deve, né? E fica um cobrando o outro, fica ali um passando a peteca pro outro, a batata quente pro outro. E aí tem que chegar alguém que vai falar assim: eu não preciso mais olhar para isso. Você quer olhar para isso, Branca? Você sente necessidade de olhar para o que a Giane está trazendo? não, inclusive ela tá clara pra mim, iluminada, não... Pra mim tá tudo bem. Então fala para ela, eu fico com os meus 50% e você assume a responsabilidade dos seus. Eu fico com os meus 50%, você assume a responsabilidade dos 50% seus. Agora eu sigo só com o que é meu. Agora eu sigo só com o que é meu. E você fica no passado. E você fica no passado. Como que é ouvir isso, Jeane? Parece que era isso que eu tava precisando ouvir. Uhum. Não chega para lá, né? Tipo assim, volta pro seu lugar, capeta. Tem umas entidades, cara, ancestral, tem umas que elas são Ô, impositivas. Esses dias minha Kézia, avó veio atrás de mim, né? Minha avó veio, não, porque você tem que ir. Minha avó já morreu, né? Eu falei, vó, isso não é obrigação minha, resolver essa treta, não. Eu não vou entrar nesse lugar. Minha avó está enterrada em Franca e ela quer ir para Rondonópolis. Ela falou, você precisa dar um jeito de me levar para Rondonópolis. Mas eu sou a que está ouvindo ali, né? Eu falei, vó. E ontem minha mãe ainda me falou bem claro, eu não ponho nunca mais os pés naquela cidade, né? Aí eu falei, ok, porque a minha cabeça, assim, quando minha mãe morreu, eu levava as duas. Aí minha mãe ontem já deu a regra também, eu não vou nem morta. Aí eu falei, não sei. Eu falei, aí eu vou passar para meus tios, eles que. Aí eu conecto com meus tios, os outros irmãos falam, vocês resolvem, isso não é problema meu. Vó, isso não é problema meu, porque tem entidade ancestral que eles ficam mesmo ali querendo que alguém olhe para mim, resolva meu problema. E aí é onde a gente tem que falar assim, ó, o que eu queria resolver, mas eu não posso. Minha avó tem 3 filhos vivos. Eu sou a neta. Entende? A gente tem que uma hora que a gente tem que se posicionar para a vida e não ficar tentando resolver agora a entidade quer ser enterrada na meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Combinado? A gente tem que aprender assim a falar não, a dar limite para os nossos ancestrais também, porque tem ancestral, né, que Nossa Senhora, isso não é problema meu, e é isso. Mas a gente que fica assim, ai, mas será? Ai, mas será? Ai, mas senão, se eu não fizer isso, minha avó não vai me abençoar, vai ficar com raiva de mim. Eu tomo a posse da bênção dos meus ancestrais. É um direito meu, é divino. É uma herança divina. A bênção deles é uma posse divina. Só que aqui é o que a gente está falando. A gente tem que entender que a gente está fazendo o que é possível aqui.
A gente está olhando, né? Então, na medida do possível, essa entidade vai criando consciência também. Vamos dar um passo para trás do campo da Lu. Quem puder ficar, eu queria fazer um movimentozinho rapidinho. Kézia, Sim? na primeira energia, a Giane ela teve uma energia de abusador, né? E a segunda energia, que depois ela deu um passo para trás e entrou num outro papel. A Nossa, Giane. não lembro. Era o abuso. Ela, Não, na primeira era o abuso. E na Não, segunda? primeiro o abusador de fora, e a segunda vez era o abuso, a Kézia falou. ela estava entrando no lugar do pai. Aí eu tirei ela do lugar do pai e coloquei ela no lugar A Karen no lugar do avô. Então tá. Isso, aí depois aí eu vi que tinha energia no pai, aí eu trouxe a Karen e deixei ela naquele lugar lá, pra gente Tá, sentir se tinha. então a Giane representou o abuso na ancestralidade da minha mãe, né? Na segunda vez ela ficou no abuso. Ela entrou no pai, e depois eu tirei ela e ela entrou no abuso. Tá? E tem uma coisa importante para vocês, né? O melhor da constelação não pode ser dito. Então, né, coloca no coração essa energia, né? Porque tem algo realmente, se a gente fica tentando às vezes entender, e não é na mente, deixa agora o campo trabalhar, tá? Não fica tentando calcular, porque a constelação perde força. Então, entrega isso agora para o divino, né? Essas energias vão se movimentar, às vezes até por 6 meses fica se movimentando, e deixa a mágica acontecer e vamos para a próxima. Uma constelação sempre vai construindo uma próxima. Combinado? Quero Gratidão, quem agradecer. precisar sair. Eu quero agradecer as meninas, quero agradecer a Sara, a Cirlei, a Giane,